também. Nós temos um tempo, pessoal, previsto de 10 minutos por apresentação de trabalho, tá bom? Após os 10 minutos, a gente passa para o próximo trabalho e é indicado que nós deixemos as perguntas para o final, para evitar aqueles casos em que, às vezes, em 2, 3 trabalhos, a gente faz tanta pergunta que a gente não consegue prestigiar os últimos da fila, digamos, da mesma forma. Então, a sugestão é que sejam feitas anotações, tá bom, sobre os trabalhos, que a gente possa trazer as perguntas ao final. Mas também não é uma regra geral, caso haja alguma pergunta a ser feita para o grupo que achar importante, podem fazer entre as apresentações, mas tem essa sugestão, tá bom? Nós temos aqui 4 avaliadores também na sala, além dos apresentadores, e eu pediria agora para os nossos colegas e colegas avaliadores se apresentarem. A gente poderia começar pela Valéria e pela Maria, por favor? Bom dia, eu sou a Valéria, eu sou professora da área de alimentos do Instituto Federal Campus Matão, também sou orientadora de alguns trabalhos que foram apresentados ontem da área de alimentos, né? É um grande prazer fazer parte dessa FECIF, é uma grande honra. Eu também fui presidente da comissão da feira do Instituto de Matão, que aconteceu a semana passada, mas foi uma feira presencial. Sobrevivemos, foi uma beleza, foi muito bom, né? Mas na nossa feira, os projetos integradores, eles se apresentam apenas como projetos integradores, eles não concorrem à premiação dos demais trabalhos, né? Então, para os alunos dos projetos integradores, realmente essa feira tem uma importância maior, né? Então, eles estão muito contentes também em participar. E eu também, como avaliadora, agradeço a oportunidade. Obrigada. Então, bom dia, eu sou Maria Eunice, eu estou falando do Rio Grande do Sul, aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou professora no Colégio Sinodal da Paz, é uma escola da Rede Sinodal de Educação, né? São escolas comunitárias luteranas. E aqui em Novo Hamburgo, essa semana está sediando a Mostra Tech, né, que também é a maior mostra, a maior feira assim, da América Latina. Então, nós temos, só que presencial, né? E aí, com essa possibilidade, então, do online, a gente teve esse desafio de ter alunos, ao mesmo tempo, apresentando na Mostra Tech e aqui, né, na FECIT. Então, assim, eu fico muito honrada de estar participando, assim, com o grupo, né? E fiquei muito feliz, assim, já tive ideias, né, vendo os trabalhos, a qualidade dos trabalhos, né, porque a gente está também nessa caminhada com os nossos estudantes. Então, espero poder contribuir. Obrigada. Obrigado, professora. Professores Márcio? Temos 2, né, Márcios hoje. É o Márcio e o Mário. O Mário, desculpa. Bom, eu vou me apresentar, então. Desculpe, Mário, eu vou aproveitar aqui a deixa. Eu sou o professor Márcio, eu sou do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo. Eu sou da subárea de Biologia. Eu sou professor atualmente, né? Eu sou professor temporário da área. E agradeço o convite por estar participando e vendo aqui tantos trabalhos inovadores que estão surgindo. Boa tarde a todos e todas. Professor Mário, do IFSP, Campus Caraguatatuba. Assim como os demais colegas, é um prazer estar aqui nessa banca. Eu gosto muito desse negócio de mãos da massa, que é o objetivo da Feira de Ciências, pesquisa. Então, estou muito ansioso. Já dei uma olhada nos vídeos e estou vendo que os trabalhos têm uma grande qualidade aí e vamos ver lá. Muito obrigado, professor Mário, professor Márcio também. Bom, então acho que feitas as devidas apresentações, eu só vou fazer a sugestão também, conforme está aqui no chat, que enquanto os trabalhos forem apresentados, nós mantenhamos as câmeras e microfones desligados,
tá bom? O microfone, principalmente, e eu peço para vocês acompanharem as informações também aqui junto ao chat. Nós temos aqui, por exemplo, as informações sobre apresentação, sobre votação dos trabalhos, tá bom? E lembrando que os trabalhos que são apresentados hoje estão passando aí pelo crivo de 4 avaliadores. Então, nós vamos dar início, pessoal, à nossa sequência de apresentação de hoje, lembrando que nós manteremos a mesma sequência da programação com o trabalho loção hidratante e antioxidante. Eu acho que é o César, né, que estava falando aqui no chat. Pá, então, por favor, César. Bom dia, dá para ouvir bem o microfone? Tá um pouquinho baixo, mas dá. Um pouquinho baixo. Perdoa, gente, porque a gente está no horário de aula, aí a gente utiliza do intervalo para poder fazer a apresentação, tá? Então pode estar com um pouco de barulho, tá? E a gente não está conseguindo abrir a câmera também. Tá, vocês têm slide, algum tipo de apresentação desse tipo? Temos. Se vocês quiserem compartilhar. Vamos abrir aqui. Um segundo. Dá para ver os slides? Por favor. Ah, ainda não apareceu aqui. Vocês conseguem ter a opção aí de apresentar? Sim, é que está demorando um pouco para carregar aqui, mas estamos organizando já. Ah, beleza. Apareceu agora? Agora sim, certinho. Ok, obrigada. A OAB hoje teve um problema, porque nós estamos fazendo abrir, mas isso depois vai ser compartilhado. Se qualquer dúvida, é só situar durante a apresentação, tá? Perfeito. Eu só vou pedir, gente, para vocês tentarem falar o mais perto possível do microfone, tá bom? Para melhorar um pouquinho o áudio e podem dar início à apresentação. Bom dia, meu nome é Matheus, eu estou apresentando trabalho com o Murilo e com o Rafael. Nosso trabalho foi orientado pelo professor Sérgio Tassari. O nosso tema é uma loção antioxidante hidratante da siriguela e com orocanóbis. Nosso objetivo geral é criar uma loção facial com base na flora nativa. Os objetivos específicos são extrair o óleo essencial da semente da siriguela e da folha do orocanóbis. Nosso outro objetivo específico é criar uma formulação da loção com base nesses óleos e realizar as análises físico-químicas. Nosso trabalho se encaixa em 3 ODS, sendo elas a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, a ODS 12, Consumo Responsável, e a ODS 15, Vida sobre a Terra. Eu vou falar um pouco sobre as características da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e também é um órgão mais externo, portanto, ela protege o corpo com uma barreira e ela é também aquele que está mais exposto a possíveis danos. A pele é dividida em 3 camadas, sendo ela a epiderme, a camada mais externa, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, que é a camada mais interna da pele. A nossa pele está exposta a fatores agressivos, como a poluição do ar e a exposição a raios UV. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o que é uma loção. Uma loção ela é comumente confundida com um creme, só que o que diferencia os dois produtos é que a loção ela é mais viscosa do que o creme. E o nosso projeto ele está dentro da Anvisa 1 e 2. Da 1, porque a nossa loção ela é um cosmético de higiene,
E a 2, porque nossos princípios ativos prometem resultados, uma melhora na pele. Então, meio que temos que comprovar esse tipo de ação. Dentro dos símbolos do nosso trabalho, temos o grau 2 da Anvisa, que eu já tinha citado, e temos o nosso produto vegano. O que é um produto vegano? Um produto vegano significa que nós não utilizamos nenhum tipo de matéria-prima ou objetos de origem animal. Então, ele está dentro dos padrões que estão sendo procurados hoje comumente no mercado. E ele também é biossustentável, porque todos os dejetos feitos durante o processo podem ser reutilizados, que no caso são o ciclohexano, que é utilizado na nossa estação, que a gente escolheu, para poder tirar o nosso princípio ativo da siriguela e da Oropronomes, e que é utilizado por meio da estação Foxlet. Então, todo o ciclohexano utilizado na extração dos óleos essenciais, ele pode ser recuperado e utilizado novamente para futuras aplicações. Então, é um trabalho 100% limpo, que não tem nenhum tipo de dejeto ou coisa que agrida o meio ambiente. César, me permita apenas avisá-lo que não está trocando os slides aqui na apresentação. Poxa. Só um minuto que eu vou tentar corrigir, por favor. Para vocês não está trocando, porque para a gente está indo normalmente aqui. Não, gente, para a gente não aparece. Não. Vocês conseguem colocar como modo de apresentação? Ah, agora mudou. A gente vai tentar compartilhar a tela inteira, tá bom? Para ver se funciona. Ah, perfeito, perfeito. Agora dá para ver? Sim. Dá? Vê se está tocando agora, por favor. O título. Isso. Quer que a gente comece de novo a apresentação ou pode dar continuidade? Não, pode apenas passar os slides para a gente acompanhar o que vocês fizeram, só isso. Sim. Então, eu não vou passado. Esses são os objetivos que a gente havia mencionado anteriormente, que seriam a característica geral específica. Essas seriam as ODS, que nosso trabalho se encaixa a 3, 12, 15. As características da pele, que também haviam mencionado, sendo também as camadas da epiderme, a derme, a hipoderme e os fatores agressivos que agridem a nossa pele. Aí também tem os slides da especificação da loção, que a gente falou, como a gente preferiu separar tudo em tópico, não deixamos por texto. Esses são os símbolos que a gente está utilizando, que se enquadram no nosso projeto, que seria o grau 2 da Anvisa e um produto vegano. Aí agora eu vou falar um pouco mais sobre o fruto da siriguela, que tem um nome científico como Fungia purpureae. Normalmente ela é encontrada na América Central e Sul, sendo comumente encontrado no Cerrado do Nordeste brasileiro e as regiões norte. Ela é da família Anacardiaceae e o princípio ativo que a gente vai utilizar dela seria a vitamina C e o ácido ascórbico, que tem um alto poder antioxidante porque ele protege a nossa pele dos radicais livres. Ela também auxilia na limpeza, prevenindo a aparição de acne e espinha. Já a Oropronomes possui nome científico de Perisquia fuleta, faz parte da família Castaceae. Ela está presente na região sul do Brasil e norte. Normalmente ela é encontrada mais ao nordeste, porque é uma planta nativa da Mata Atlântica. Ela também é encontrada ao longo da América inteira. E ela também possui macronutrientes de proteína, por isso muitas pessoas escolhem ela para fazer a substituição de carne. O princípio ativo que a gente vai utilizar ela seria a vitamina A, o retinol, que tem um alto poder hidratante, porque ele vai auxiliar na epiderme. Também vai prevenir o envelhecimento precoce causado pela oxidação. Para a metodologia do nosso projeto, a gente fez a higienização do fruto com hipoclorito, submerso na água. Em seguida, separamos a semente da polpa para poder secar as sementes e utilizá-la na extração. A secagem, a gente não conseguiu fotos, porque a gente dispôs ela
sob o sol durante uma semana, a fim de diminuir a umidade e prevenir o aparecimento de fungos ou bactérias que se proliferariam. Para isso, em seguida, a gente fez, para a extração, a gente triturou, aumentar a superfície de contato da nossa semente, facilitando assim a extração do óleo pelo solvente. E como a gente havia dito anteriormente, utilizamos o método de Sócrates, que usamos o ciclo hexano como um solvente que foi passando em torno de 6 horas de ciclo para poder extrair o óleo. Já na hora pronobis, a gente fez a coleta da folha aqui mesmo na região de Suzano. A secagem foi feita com auxílio de um forno micro-ondas, onde a gente dispôs as folhas sobre um papel guardanapo e foi fazendo 6 ciclos de 15 segundos, todo o tempo abrindo e verificando se as plantas estão secas ou não, com o mesmo intuito da semente, de diminuir a chance de proliferação de fungos. A gente também realizou a trituração delas para facilitar a extração do óleo. E também optamos utilizar pelo método de Sócrates. Havia outro método, que seria o de Clevenger, porém ele deu um baixo rendimento, porque a gente não conseguiu fazer as análises do óleo. Sobre as considerações finais, a gente já tem um protótipo do projeto pronto, só que infelizmente não vamos conseguir mostrar agora por conta do a webcam não está funcionando. Mas se preferir, a gente pode abrir a câmera à parte para mostrar que o nosso projeto está ainda. Só não conseguimos colocar a coloração e o odor por enquanto, que a gente está fazendo com extrato hidrolifólico. Olha, eu acho que vocês ainda têm alguns minutinhos, um minutinho, 2. Eu ia fazer Eu acho que vocês adendo. ainda têm alguns minutinhos. Se quiserem abrir a câmera, a gente consegue ver também o trabalho. Boa tarde. Nossa solução seria essa aqui. Bom dia, pessoal. Vamos ver, ela está com um aspecto branco. Aqui. Ela está com aspecto branco porque a gente não conseguiu colocar a cor da cereguela, que é o nosso intuito utilizar um corante mais natural no odor, evitando produtos sintéticos que podem agredir ou causar algum tipo de alergia na pele. O nosso produto também, como eu havia dito, ele encaixa no ODS 3, 12 e 15, porque ele pretende fazer uma melhora na qualidade do rosto, né, na pele do rosto, prevenindo a acne, que provém da poluição do dia a dia. E ele também encaixa no ODS 13, porque ele é um trabalho que conscientiza sobre a produção sustentável, ou seja, ela não causa danos ao meio ambiente. E a 15, porque a seriguela, ela provém do bioma do cerrado. Então, atualmente, ele é atacado pela monocultura de grãos e pela pecuária também, para fazer campos de gado e etc. Então, com esse trabalho, a gente pretende fazer o reflorestamento dessas áreas e conscientizar a população do cuidado que tem que ser feito com o meio ambiente. A gente utiliza também da hora pronobis, que é uma planta, que ela é uma planta comestível não convencional. Então, nosso trabalho também ajuda a propagar o conhecimento dessa qualidade de alimentação, que nem havia dito no trabalho, que ela pode ser substituída pela carne parcialmente. Você pode substituir a carne pela hora pronobis. E ela também tem vários benefícios à saúde, como diz a vitamina A, que é o retinol, que auxilia no anti-envelhecimento do rosto. E ele também deixa o aspecto da pele mais hidratado e mais leve. Também tem uma data que a gente esqueceu de mencionar na parte da cereguela. A gente está escolhendo a semente, porque a polpa normalmente é utilizada em suco. Só que a semente compõe 16,52% do fruto total. E essa parte normalmente é descartada pelas indústrias. Então, nosso intuito é conscientizar e diminuir esse desperdício da fruta. E, de acordo com a nossa pesquisa de campo que a gente fez durante o trabalho, teve cerca de 127 respostas e as pessoas demonstraram boa aceitação sobre a ideia do produto. Porque hoje em dia as pessoas tendem a ter um estilo de vida mais saudável. Então, esses projetos que tendem a promover essas ideias, as pessoas têm uma melhor aceitação. E em relação à polpa e a casca, a gente fez um pigmento na glicerina com a casca para poder dar uma cor mais chamativa e um odor melhor no produto. Alguma dúvida? Eu acho que... Não, perdão, pode encerrar. Tá, essas foram as referências que a gente utilizou e a gente está aberto a dúvidas, se vocês tiverem.
Perfeito. Era isso que eu ia comentar agora. A gente tinha falado de deixar as dúvidas para o final das sessões, tá bom? Então, eu peço para vocês acompanharem conosco e os avaliadores, participantes, podem anotar questões para a gente fazer para vocês ao final, tá bom? E aí, agora a gente já vai passar para o próximo trabalho. Ok, obrigado pela atenção. Parabéns pela apresentação, pessoal. Obrigado. Legal. Agora, o grupo ventilador inteligente, controlado por sensor de temperatura. dia. Bom dia, Thaís. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Desejando boa sorte aí pro grupo. Aqui é o professor Edson. Boa sorte. Obrigada, professor. Valeu, professor. Perfeito. Acho que tá tudo certinho. Estão ouvindo bem também? Estamos ouvindo, vendo a câmera e vendo a apresentação. Vocês têm 10 minutos, tá bom, pessoal? E a mesma coisa, as perguntas vão ser feitas ao final da sessão. Boa apresentação. Tudo bem. Obrigada. Pode começar? Pode. Bom dia a todos. Meu nome é Thaís, essa é a Vitória e esse é o Efraim. E nós somos estudantes do Instituto Federal Campus Campinas e cursamos o 3º ano de Eletrônica integrado ao ensino médio. Bom, a gente veio aqui apresentar nosso projeto para vocês, que gira em torno do tema ventilador inteligente, controlado por um sensor de temperatura e umidade. Para a gente entender melhor a aplicação dele, como ele funciona, é importante a gente levar em consideração a relação da temperatura, a variação de temperatura no nosso país e também o aumento dela. A gente conseguiu achar, segundo pesquisas, que até o final do século XX, a temperatura média ela já tinha aumentado cerca de 0,75 graus Celsius. Então, por conta disso, no mercado a gente acaba tendo mais equipamentos para sanar essa questão do calor. O que a gente pode encontrar muito direcionado para refrigeração é o ar-condicionado, que por mais que seja o mais indicado para isso, ele pode apresentar para a gente 2 pontos negativos. O primeiro é em relação à umidade, que para ele conseguir fazer essa refrigeração, ele retira parte da umidade do local, o que acaba trazendo malefícios para a saúde do ser humano. Isso porque tirando a umidade faz com que acabe atingindo as nossas membranas mucosas. O outro ponto negativo que a gente pode encontrar é em relação ao preço, que é o que mais faz com que as pessoas, as famílias que têm uma renda menor, optem por outros métodos, porque o ar-condicionado em si, o preço é bem maior na hora de você comprar, na hora de você instalar, em relação à manutenção e também a você manter, porque ele pode consumir até 12 vezes mais energia do que um ventilador convencional, que é a opção que geralmente as pessoas com uma renda mais baixa procuram, mesmo que ele de fato não refrigere o ambiente e só movimente o calor do local. Então, nisso a gente traz, na nossa justificativa para o trabalho, a gente apresenta o ponto negativo, que seria a variação climática do país, e para isso a gente traz o nosso sensor de temperatura e umidade, que vai ser controlado através de um dispositivo eletrônico, que vai receber essas informações e poder controlar tanto o ventilador quanto o umidificador do nosso projeto. E em relação à baixa umidade, a gente traz esse umidificador para sanar não só essa questão do calor e conforto térmico, mas também porque a baixa umidade ela pode causar problemas nasais, como rinite, sinusite, tudo que vai afetar nossas membranas mucosas. Então, a umidade, além de auxiliar nisso, auxilia no conforto térmico por ajudar na troca de calor por evaporação. Outro ponto que é legal a gente ver depois de entender a funcionalidade, a aplicação, é a questão de como que essa ideia surgiu, a partir de que questionamento. E a gente está aqui para falar para vocês que foi a partir do questionamento na hora da praticidade de você ligar ou desligar um ventilador, seja ele de teto ou de chão. Em relação à umidade, foi questionamentos por nós, integrantes mesmo, e em relação os 3 possuem rinite, que é uma coisa mais comum na nossa
na sociedade, entre as pessoas, e a baixa umidade, ela afeta muito isso, a gente consegue sentir, então por isso que foi um ponto colocado como negativo. Bom, os nossos objetivos geral gira em torno de desenvolver um dispositivo eletrônico que controle um ventilador convencional e um sistema umidificante por meio de um sensor de temperatura e umidade, e que proporcione um conforto térmico ao usuário. Para alcançar esse objetivo geral, temos os objetivos específicos, o qual separamos por tópicos, sendo ele a programação, o desenho 3D, o projeto elétrico da placa do circuito impresso e testes finais. Bom, agora que vocês já entenderam um pouco sobre o contexto histórico e a aplicação do nosso projeto, vamos passar para os materiais e métodos que utilizamos para que, ao decorrer do período que tivemos, conseguisse desenvolver o projeto de forma organizada. Começamos, então, com o organograma, onde foi separada a função de cada integrante do grupo, onde eu, Efraim, fiquei com programação e design, a Vitória ficou com a parte elétrica e o circuito impresso, e a Thaís, a documentação e a apresentação. Além de separarmos a função de cada integrante no grupo, também separamos por meses o que seria desenvolvido durante esse período, para dessa forma conseguir organizar e acabar e entregar tudo dentro dos prazos propostos. Iniciando, de fato, a montagem do projeto, começamos com o diagrama de bloco, onde precisávamos entender de que forma seria ligado todos os componentes. Assim, ali no meio do diagrama nós vemos o Arduino Uno, e no canto esquerdo tem o sensor de temperatura, a fonte e os botões, que eles irão comunicar através do Arduino com o ventilador, o umidificador e o display. Aqui temos a lista de material que utilizamos, e não está aqui descrito, mas o valor total deu aproximadamente R$ 360. Lembrando que o ventilador convencional que está no começo da tabela, esse é o valor de ventilador convencional, e o que estamos utilizando é de bancada, então diminuiria cerca de R$ 40 a R$ 50 desse valor total. E aqui temos o esquema elétrico, que montamos ele tanto em bancada quanto no Tinkercad. Começamos no Tinkercad para ter aprovação do site, no sentido de saber se estamos fazendo as ligações certas. Iniciamos a lógica de programação. Passando para a bancada, então, utilizando o programa do Arduino, começamos a desenvolver a programação, que vai ser o que, de fato, vai ligar o sensor de umidade e os botões a controlar o ventilador e o umidificador. Aqui temos o Canvas, que ele é a junção de tudo que falamos anteriormente, todos os tópicos, acrescentando um foco específico de para onde é direcionado o nosso projeto, além de apresentar fatores externos e internos que prejudicam e ajudam o nosso projeto, e de forma mais consciente e resumida, falar um pouco sobre os gastos. A matriz SWOT também faz parte disso, de fatores positivos e negativos, tanto nos meios externos quanto nos meios internos. E, por fim, desenvolvemos esse design pensado em agrupamento de um reservatório de água e também no agrupamento do circuito. Bom, falando agora sobre... Depois que a gente já viu como que é a organização, tudo, a gente vai falar sobre os resultados, que consistirão basicamente no alcance do objetivo já citado. Utilizando o encapsulamento para o aproveitamento do espaço e uma organização melhor do circuito, onde a gente colocou o armazenamento, né, de água, onde vai o piezo, né, que a gente utilizou, ele vai gerar a névoa na frente do ventilador. Por que você pergunta que a gente colocou na frente? Por conta da distribuição da névoa. A gente fez testes usando um spray e um ventilador convencional, onde a gente colocou o spray em várias posições diante do ventilador para ver qual tinha uma melhor distribuição dessa névoa, sendo escolhido o que está na frente e de baixo para cima, onde a névoa sai. Nas considerações finais, a gente concluiu que realmente ocorre uma praticidade no acionamento, além da saúde e do bem-estar, que por conta do melhor conforto térmico, e a autonomia do usuário, né, que ele pode falar em que momento que o ventilador vai ligar. Então, tipo assim, se você quer que ligue a partir de 25 graus, então passou de 25 graus, que você colocou aqui, ele vai começar a acionar. E já o umidificador, você colocou 55%, por exemplo, na porcentagem. Então, abaixo disso, ele vai começar a funcionar. E, além disso, ele
verificou a nossa tese do começo, onde a gente fala que o ventilador, ele apenas movimenta o calor. Isso porque fizemos testes, onde no primeiro teste, como é um protótipo, a gente colocou em um cômodo menor, a gente escolheu um cômodo da casa menor, fechou ele todo e colocou lá funcionando. No teste 1, a gente deixou só o ventilador funcionando. Aí a gente pode ver que a umidade, ela realmente diminuiu, e por movimentar o calor, os graus, eles aumentam de uma forma exponencial. Então, a gente pode ver que 0,20 vai aumentando em cada tempo, 10 minutos, 30 e 1 hora. No teste 2, a gente ligou só um umidificador. E a gente vê que realmente umidificou o ar e que começou tipo assim, ele foi diminuindo também a temperatura. No teste 3, o ventilador e o umidificador juntos, a umidade realmente aumentou e a temperatura, ela cresceu também, ela movimentou o calor, mas não de uma forma exorbitante, de uma forma exponencial também, só que não como no primeiro teste, que foi de 20 em 20, foi de 10 em 10, menor. Aqui, para os próximos passos, a gente pretende fazer um protótipo real e utilizar um aplicativo para controlar ele para um melhor controle, para uma melhor eficácia. Aqui a gente tem o nosso projeto funcionando em bancada. Aí a gente tem tanto o automático quanto o manual, onde aparece no display, não sei se dá para ver direito, eu acho que ficou meio ruim de ver. Só um aviso, gente, 2 minutos para o encerramento, viu, da apresentação, por favor. Ok, tudo bem. E aqui, ele funcionando no automático e no manual, que é controlado mesmo, ligando tanto a névoa quanto o ventilador. Essas são nossas referências utilizadas e obrigada pela atenção de todos. Parabéns pela apresentação, pessoal. Obrigada. Obrigada. No horário. Parabéns, gente. Eu estava conversando com o professor André, que está aqui junto comigo na moderação, e como nós estamos no horário, pensando em valorizar as apresentações, a gente gostaria de propor para os moderadores, os avaliadores, desculpem, quem quiser, fazer perguntas para esses 3 primeiros trabalhos ao final da próxima apresentação. Tá bom? Okay. Então, ao invés de a gente deixar tudo para o fim, a gente vai dividir em bloquinhos, porque como o tempo tá legal, eu acho que também valoriza mais o trabalho, tá bom? Apresenta primeiro. Tá bom. Tudo bem, obrigada, viu? Obrigado vocês, meninas. Eu vou pedir então agora para o grupo do AUT, aplicativo de suporte para mulheres autistas. Vocês estão por aí, pessoal? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Ai, bom dia, bom dia. Bom dia ainda, gente, tá no caminho. Bom dia. Dá para ouvir, certo? Muito bem. Tá ó, que bom. Eita. Spoiler. Então... São 10h38, vocês têm 10 minutos para apresentação e depois a gente vai começar uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Bom trabalho para vocês aí, gente. Muito obrigada. Então, olá a todos, eu me chamo Isadora. Eu me chamo Letícia. E eu me chamo Ana. Nós somos a equipe meio e nossas mentoras são a Alana Cristine e a professora Vera Lúcia da Silva. Introdução. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, publica desde os anos 2000 os dados sobre a prevalência de autismo na sociedade estadunidense. Então, o último dado que eles publicaram, que é esse ano, se refere
Os últimos dados que eles publicaram, que foram lançados agora em 2022, referente aos dados dos anos de 2019 e 2020, indicam que uma em cada 30 pessoas de 13 a 17 anos é autista. Nós utilizamos dados dessa instituição, ainda que ela seja estadunidense, porque no Brasil não há estudos desse tipo, não há nenhum tipo de censo que indique a prevalência do autismo. Então, nós somos obrigados, assim como diversos outros países ao redor do mundo, a usar esses dados. Se referindo especificamente a mulheres autistas, temos um grande problema na dificuldade em relação ao diagnóstico. Então, o mais novo dado diz que a prevalência de autismo em homens e mulheres é de 3,5 para 1. Então, só que esse dado pode não representar a realidade exatamente por conta dessas dificuldades presentes no diagnóstico do autismo na mulher. Os 3 principais fatores que influenciam são o masking, que seria uma habilidade de fingir ser neurotípica, ou seja, a mulher omite seus sintomas, suas características, para se tentar ser incluída na sociedade, para se sentir aceita. A falta de divulgação e de estudos nessa área fazem também com que haja um certo nível de incompetência e ignorância sobre o assunto, o que resulta em uma realidade de subdiagnósticos, ou seja, em vez de serem diagnosticadas com autismo, essas mulheres são diagnosticadas com TDAH, ansiedade, depressão, bipolaridade, mas não chega na causa real, que é o autismo. E um estudo apresentado no 12º anal do Congresso de Bioética, assim como outros estudos, apontam a influência do sexismo no desenvolvimento desses métodos de diagnóstico. O que acontece? Eles foram feitos por homens e para diagnosticar homens. Então, acabam invisibilizando as mulheres nesse cenário e, portanto, menos mulheres são investigadas e menos diagnosticadas. Algumas dificuldades, as principais dificuldades que essas mulheres enfrentam no dia a dia, nós podemos citar novamente, a ignorância e invisibilidade desse tema. Então, isso resulta, por exemplo, na falta de conhecimento sobre seus direitos. A hipossensibilidade e a hipersensibilidade são características do autismo. Então, a hipossensibilidade é uma falta de sensibilidade a necessidades do corpo humano, mesmo como beber água, usar banheiro ou se alimentar. A hipersensibilidade é um excesso de sensibilidade quando a pessoa é exposta a estímulos. Então, por exemplo, a luz e sons incomodam demais e geram sobrecargas e geram crises no final. E também há uma grande dificuldade no reconhecimento de expressões, figuras de linguagens e situações cotidianas, de modo geral, o que acaba expondo essas mulheres a situações de risco e aumentam de uma forma gigantesca os casos de violência com esse público. Por fim, é visível que o mercado não possui produtos voltados a mulheres autistas. Não possui principalmente a autistas adultos, e quando se especifica para mulheres, não tem nada. Bom, agora partindo para os objetivos do nosso projeto. O aplicativo, ele tem como objetivo dar suporte a autistas, sobretudo mulheres, promover a autonomia. Letícia, desculpa, eu acho que o seu áudio está picotando. Para mais alguém também? Sim, está picotando. Você poderia repetir? Vem aqui do meu lado. Ela vai vir do meu lado e aí a gente vai usar o mesmo fone, pode ser? Pode. E eu acho que está parado também o slide, pessoal. Parou em qual? No Integrantes. Não, tá certinho, né? Não, tá certo, porque ela tá em outro computador. Tá indo sim. Beleza. Então, a gente vai ver se dá pra... Você fechou o microfone? Tá. Tá fechado. Dá pra... Vê se dá pra ouvir ela. Vocês estão me escutando? Sim. Muito bem. Sim. Então, a gente vai voltar só essa parte dos objetivos. Bom, partindo agora para os objetivos, o AUT ele tem como objetivo dar suporte a mulheres autistas
promovendo a segurança e a autonomia. Isso porque o nosso aplicativo, ele visa auxiliar mulheres desde situações básicas, como beber água ou acordar, até situações um pouco mais complexas, como situações de riscos. Vale ressaltar que o nosso aplicativo se encaixa em 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, sendo eles o 3, o 5 e o 10, que é saúde e bem-estar, igualdade de gênero e redução das desigualdades, respectivamente. Bom, partindo agora para os materiais e métodos que a gente utilizou para desenvolver o nosso aplicativo, a gente vai começar pelo questionário que a gente fez via Google Forms. A gente teve cerca de 100 respostas, onde perguntamos quais eram as maiores dificuldades que pessoas autistas enfrentavam no seu dia a dia e qual solução elas propuseram para a gente resolver essas situações. 94,3% afirmaram que o aplicativo com essa temática seria muito útil no seu dia a dia. Ainda nos métodos que a gente utilizou, a gente realizou encontros virtuais desde fevereiro até o começo desse mês, com autistas, sobretudo mulheres, psicólogas e familiares de autistas, para a gente poder adentrar essa realidade e saber como lidar, de fato, com pessoas neurodivergentes estando de fora. Então, o nosso aplicativo, além dele visar ajudar as pessoas, ele teve a colaboração direta dessa população. Segue mais algumas fotos das nossas reuniões. E agora a gente vai para os materiais que a gente utilizou. Para a criação dos aplicativos, a gente usou a plataforma Tankable, é uma plataforma online para o desenvolvimento do aplicativo Android, e ela pode ser usada tanto no Android e iOS. Ela utiliza a programação de blocos, permitindo constantes visualizações e testes do aplicativo nos próprios dispositivos móveis. Nós usamos também o Airtable. Aí que fica a planilha de dados, é um banco de dados com as características de uma planilha. É confiável e compatível com os dispositivos móveis. Usamos também o Firebase, que é um banco de dados em tempo real, que possui serviço de autenticação dos usuários. Os dados dos usuários ficam armazenados todos nessa plataforma. E o Firebase é um software que nos permite fazer um aplicativo personalizável. Agora eu vou falar um pouquinho das funções do nosso aplicativo. Analisando as dificuldades dos autistas para suas rotinas, tem uma aba de alarmes para ajudar na rotina do dia a dia e também com uma opção exclusiva para vários tipos de absorvente. Cada tipo de absorvente tem um tempo que mostra o tempo que deve ser trocado. Uma aba para crises, onde o usuário pode ligar ou enviar uma mensagem para alguém de sua confiança ou assistir um vídeo pelo YouTube que tranquilize ou algo que ele goste. Uma tela para casos de violência. Como a Isadora e a Letícia comentaram, muitas mulheres sofrem tipos de violência por não conseguirem demonstrar, né, ou falar algumas coisas. E aí a gente fez uma aba de violência para que permite ligar para a polícia um contato, que ela pode salvar dentro dessa aba, e também ela pode gravar algum vídeo para salvar como evidência, e essa aba, ela funciona se a pessoa balançar o celular, ela já aciona ou apertando um botão. Tem também uma lista com os direitos dos autistas, para os usuários conhecerem e reivindicarem seus direitos. Essa parte tem a lei da Constituição e sua interpretação de forma direta. Temos também alguns desenhos roteirizados para guiar atividades diárias, como tomar banho, visa que interpretar imagens e seguir roteiros é bem mais fácil para eles. Temos também os personagens ilustrativos que fazem parte do nosso logo. Esses aí são os nossos mascotes que guiam as pessoas dentro do nosso aplicativo. E também tem uma aba lá no nosso aplicativo de comunidade no Discord, para que as pessoas possam conversar e trocar experiências. Bom, partindo agora para as conclusões do nosso projeto, as funções presentes no aplicativo, que a Ana acabou de citar, elas funcionam adequadamente enquanto o aplicativo está aberto. O aplicativo ele oferece uma gama de funcionalidade que pode proporcionar conforto e bem-estar ao usuário.
O nosso aplicativo também possui orientações de uso que permitem maior facilidade de navegação pelo app. Essas orientações se tratam de botões espalhados pelo app, caso a pessoa tenha alguma dúvida. Os nossos mascotes, eles estão orientando os usuários a cada tela, caso eles também tenham dúvidas, e assim que a pessoa baixa o aplicativo, é disponibilizado para ela um tutorial de como usar o aplicativo de forma adequada. O nosso maior problema é com o aplicativo em que a gente fez o nosso projeto, que é o Tankable. O Tankable, ele é muito limitado, então ele não permite que o aplicativo funcione em segundo plano. Por isso, um dos nossos principais objetivos é passar o nosso aplicativo ou para programação em Java ou em Kotlin. Relacionando a aba de desenhos personalizados, a gente tem que mudar esses desenhos para PECs, que são desenhos universais. Então, qualquer pessoa vai reconhecer esses desenhos. A gente não sabia da existência dos PECs, por isso a gente usou desenhos que são publicamente, que são liberados na internet. Mas eles não são úteis, porque eles não são reconhecidos mundialmente. A gente também tem que dividir as abas de crise em shutdown, meltdown e sobrecarga, que são momentos diferentes de crise e cada uma exige um tratamento diferente. Isso é muito importante para o usuário em si. E também tem a nova aba, que é uma agenda. A agenda, basicamente, a pessoa pode colocar o que ela tem que fazer no dia, mas o diferencial dela é que a pessoa também pode descrever os seus sentimentos, o que ela está sentindo naquele momento, e aí, semanalmente e mensalmente, vai ter um relatório do comportamento da pessoa durante esse período. Bom, essas são as referências que a gente utilizou. E, por fim... Só uma coisa em relação às referências, aqui o último link é a pesquisa que fala sobre os dados de prevalência de autismo. Bom, é basicamente isso. A gente colocou aqui os colaboradores que ajudaram a gente no decorrer desse projeto, as pessoas que fizeram entrevistas com a gente, que responderam o questionário. Não dá para colocar todo mundo, a gente tentou colocar o máximo de pessoas. E é basicamente isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Meus parabéns pela apresentação, pessoal. E agora nós temos um período, um bloco para perguntas. Então, as avaliadoras, os avaliadores, os grupos aqui, quem também está acompanhando, a gente pode fazer aí entre 10 e no máximo 20 minutos, e depois nós voltamos para as 3 últimas apresentações da sessão, tá bom? Então, o microfone está aberto aí para quem quiser trazer questões aos primeiros grupos. Bom, então acho que eu vou começar. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os participantes, apresentadores, pela ótima apresentação, pelos slides, pela organização do trabalho, pela relevância dos temas. Acho que, de um modo geral, vale para todos os trabalhos. Então, parabéns, viu, pessoal? Vocês estão no caminho certo. E em relação ao primeiro trabalho, que é a loção hidratante e oxidante, achei muito interessante, um tema realmente relevante, um produto vegano, os ingredientes são reutilizáveis, né? Então, vocês estão de parabéns aí, pegaram uma punk, que é a Ora Pronobis, para fazer a extração. E eu tenho, assim, uma dúvida, na verdade, né? Eu gostaria de saber qual o odor do produto de vocês, porque a cor vocês mostraram, né? Por enquanto ela está branca, acredito que depois vai mudar, né? Pelo que vocês falaram. Mas qual o odor que ficou? É um odor bem agradável? Vocês usaram perfume? Enfim, qual é a proposta de odor, né? E qual foi o maior problema para vocês extraírem, né, os óleos das plantas, né, da siriguela, da Ora Pronobis? Vocês tiveram alguma dificuldade? Foi relativamente fácil? Enfim, para vocês comentarem um pouquinho sobre esses aspectos. Boa tarde. Sobre o aroma, ele se assemelha muito com a acerola. Aí, como a gente está fazendo pelo extrato hidrocólico, ele fica um aroma bem suave, que se assemelha muito ao cheiro de acerola. Eu estou usando a acerola como exemplo, porque pouca gente aqui do Sudeste ou do Sul tem pouco conhecimento da fruta, tá bom?
Sobre a dificuldade que a gente teve na extração foi a alta temperatura, principalmente na planta, porque como a gente cria os óleos têm cadeias saturadas. A gente quebrando essas saturações acabou se transformando no subcomposto, que seria a cera. Então, pelo esse longo período que a gente utilizou e na alta temperatura, acabou desenvolvendo essa dificuldade. Outra dificuldade que a gente também teve foi no começo da extração, porque a gente não tinha muito conhecimento sobre essa área em termos práticos, porque a gente pegou bastante parte teórica, não muito presencial. Então, a gente meio que deu uma dificuldade, mas só foi nos primeiros 2 ensaios, mais ou menos. E também ele falou do odor de primeira acerola, porque a nossa loção, pelo pigmento que a gente fez na glicerina, ela tem um odor mais cítrico, assim mesmo, por conta da fruta. E, por conta da presença da vitamina C no óleo essencial. E também, nessa questão da temperatura, a gente conseguiu ajustar o controle, porque a gente faz o meio de estação soft com o auxílio da manta aquecedora. Então, a gente teve meio que mediar o processo entre a extração, que tem os ciclos, né? E a gente teve que auxiliar o controle de temperatura para que ele não subisse muito, para que no final restasse na cera ao invés do óleo essencial. Ok, muito obrigada. Obrigada. Eu queria saber também qual o curso de vocês. A gente é do Química, a gente faz curso técnico em Química. Ok, eu estava imaginando. Muito bem, parabéns, viu, pelo trabalho. Tá bom, obrigado. Imagina. Em relação ao segundo trabalho, Ventilador Inteligente, também quero dar os parabéns pela apresentação, excelente, muito bem fundamentado o trabalho de vocês. Aí eu fiquei curiosa em relação ao protótipo de vocês, né? O tamanho, o alcance dele, o peso, né? Quanto de água seria necessário para realmente ele funcionar por um certo tempo, se vocês chegaram a testar, e se ele é portátil, porque ele parece assim um protótipo grande, né? Não é tão pequeno. Então, por exemplo, para esse tamanho que vocês estão mostrando aí, qual o alcance dele em termos de sala, assim, dimensão de sala? Né? Quanto ele pesa? Quanto de água precisa ter? Assim, é mais uma curiosidade mesmo, porque a ideia realmente é muito boa. Desculpa. O nosso reservatório, acho que ele é de 200 ml. É 200? Acho que é 200 ml. E, como a gente falou, esse protótipo, ele é um projeto inicial, tipo, para testar mesmo o conceito. Aí, o peso dele, a gente não pesou para saber quanto que ele pesa, mas ele não é muito pesado. E ele é, sim, portátil, mas o que a gente pretende fazer mais para frente, talvez não consiga por conta do tamanho, né? Por ser um ventilador grande, ficar carregando também, junto com o umidificador ainda, é uma coisa que talvez não dê. Mas isso é o que a gente pensa para fazer mais para frente, porque o conceito que a gente queria, né, que foi o nosso objetivo, ele foi testado e foi comprovado. Então, eu queria como nos próximos passos, junto à questão do aplicativo que a gente apresentou. Sim, muito bem, viu? A ideia é muito boa, vocês estão de parabéns também. Muito obrigada. Imagina. Agora, em relação ao terceiro trabalho, que é um tema muito relevante e, sem dúvida, muito importante, né? A gente percebe isso. Acho que todos nós educadores estamos lidando, né? Tendo que aprender um pouquinho sobre esse tema, porque nas escolas agora os alunos autistas participam junto com os demais, né? Pelo menos no Instituto Federal de Matão a gente tem vários alunos, né? E então nós estamos sempre tentando aprender um pouquinho mais, porque não é fácil, né? A gente nem tem formação para isso, né? Gostei muito do trabalho também, achei que vocês fundamentaram muito bem, estão de parabéns, um tema mega relevante, né? Aí, em relação a esse questionário que vocês fizeram com 100 pessoas, eu só queria esclarecer,
essas 100 pessoas são pessoas aleatórias ou são pessoas que tinham alguma ligação com o autismo ou os autistas, tá? Só essa curiosidade. Agora, eu achei muito legal o aplicativo de vocês e acho que tem tudo para dar certo. Foi um questionário aplicado por todo o Brasil para autistas. Então, eles têm as especificações, né? Quando sabe o questionário. É familiar de autista, familiar, amigo, parente, né? Ou se a pessoa é autista, e ela também poderia ser autista e ser familiar. Então, são as 3 especificações. Complementando, a gente também abriu o questionário para profissionais de saúde. Muito bem, viu? Muito legal. Então, a gente obteve resposta dessas áreas que a gente acabou de falar. Muito bem. Nossa, então é isso, eu não quero me estender muito, acho que nem tem muito o que falar, mas parabéns, viu, para os 3 trabalhos, viu? Continue assim. Obrigada. Obrigada. Professora Maria, por favor. Exato. Eu também parabenizo, assim, todos os grupos, assim, trabalhos excelentes. Algumas das minhas questões acho que já foram respondidas, mas, assim, para o grupo da loção hidratante, qual seria o custo de produzir o produto de vocês? Vocês chegaram a fazer, assim, um levantamento? O custo, a gente não tem um custo final ainda, porque a gente está projetando a embalagem. E também a gente tem um contato previamente com uma gráfica. E aí só está em desenvolvimento do produto bruto em si. E dos reagentes utilizados, normalmente a gente faz assestamento nas revistas, uma revista muito conhecida que é a Química e Derivado, e a tabela dela é bem atualizada em relação aos preços. Aí a gente faz, a gente pega os preços em grande escala, dos reagentes que a gente utiliza, aí a gente converte por tanto que a gente usa, entendeu? Para fazer um balanço mais exato do quanto a gente vai gastar no nosso trabalho. E a gente, para pegar essa escala, para baratear nosso custo, a gente faz em escala industrial, porque a compra de reagentes em pequena escala acaba saindo mais caro. A gente faz em escala laboratorial, mas o custo a gente está pensando em industrial, porque o nosso projeto é mesmo voltado para a indústria em si. E eu até parabenizo vocês, assim, por escolher entre os produtos um que é resíduo, né? Como ali o uso da semente, que já seria que seria descartada, né? Acho que isso valoriza, assim, muito esse olhar de vocês, assim, para, né, reutilizar um produto. Gostei muito do trabalho. Obrigada. Eu gostaria de me dirigir ao grupo que trabalhou o ventilador. Eu vou fazer uma pergunta, vocês talvez vão achar, assim, né, meio simples, mas eu não sou nativa, né, vocês já devem ter percebido. Para o protótipo de vocês, ali, imaginando ele num uso comercial, para que o ventilador funcione, precisaria ter internet? Para o Arduino ali? Não. Não? A princípio, não, por conta que, se fosse precisar de internet, seria através do aplicativo, que são os próximos passos. Mas nada impede também da gente deixar como uma sugestão, por exemplo, para que a gente possa se aprofundar, de forma que não precise, talvez, ou algo do tipo, outros meios. Porque aqui, o que realmente controla ele, quando ele está no modo automático, é o sensor de temperatura e umidade. Então, ele não precisa estar conectado a nenhuma internet, nem nada disso. Aí ele liga a partir da temperatura pré-estipulada aqui na frente da interface. Para ele poder regular isso. E vocês desenvolveram tudo isso em um ano, esse projeto? Sim. Começamos a partir de fevereiro. Pois é, impressionante. Olha, parabéns, assim. Obrigada. Obrigada, viu? Uma caminhada muito boa, tá? Parabéns. Obrigada. E é o terceiro grupo do áudio aplicativo, também, assim, né? Meninas, parabéns. Vejo que é um trabalho que vai ajudar tanto a pessoa autista quanto o próprio profissional que atende. Quando vocês implementarem essa segunda etapa,
né, onde vai ter esse relatório, porque às vezes uma das coisas mais difíceis para a pessoa autista é explicar o que ela está sentindo, ou verbalizar, né, e acho que, então, assim, agrega muito, muito mesmo, e achei, assim, sensacional a ideia de vocês, vejo que ela é muito viável, né, de ser implementada, justamente porque vai num nicho que há uma necessidade e realmente não tem, né, uma presença. Eu só chamaria atenção, assim, que vocês falam sempre autista, que, na verdade, o transtorno do aspecto autista é uma coisa muito grande. Então, assim, são níveis muito diferentes, né? Então, eu não sei como que vocês colocariam isso no aplicativo, porque são necessidades, né, muito distintas, de acordo com, inclusive, esse ano, a Organização Mundial da Saúde classificou, né, de acordo com as necessidades, porque isso não havia uma classificação dentro do Código Internacional de Doenças, e agora existe. Então, daqui a pouco, assim, vocês olharem um pouquinho para essa, né, tentar trazer isso para dentro do trabalho. Mas, assim, só parabéns para vocês. Não seria uma pergunta, mas vai no sentido, assim, de uma contribuição, né? A gente pode fazer um comentário sobre isso? Sim, pode fazer, claro. Realmente tem essa questão de... Então, o transtorno do espectro autista, como a senhora disse, né? Tem, geralmente, subdividido em 3 níveis, né? Mas o nosso seria realmente voltado ao nível de suporte 1. Na maioria dos casos, 1 ou 2. Com auxílio, eu acho que com o auxílio e devido à orientação, nosso pode ser utilizado por pessoas do nível de suporte 2 também. Só que precisa de mais orientação. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Professor Márcio, por favor. Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria dar os parabéns a todos os alunos pela iniciativa, pelo projeto, pelo trabalho. A gente, visualizando a apresentação de vocês, a gente fica feliz de perceber que os alunos estão trabalhando com um produto inovador, né? Fazendo uma inovação, produzindo um produto, fazendo de forma muito séria. A apresentação demonstra isso. E eu queria fazer uma pergunta que seria para os 3 grupos, tá? Acredito que seria melhor, né, ter uma ordem de respostas, podia ser a ordem que a gente apresentou. A minha pergunta seria, como foi para vocês essa experiência de inovação, de criar um produto inovador? Como que foi essa experiência? O que vocês sentiram? Foi algo novo? Foi algo que vocês já tinham feito antes? Como é que foi? Se o pessoal da loção quiser começar. Dá para ouvir o áudio direitinho? Sim. Então, para a gente, esse trabalho foi um pouco, assim, de como é o mercado de trabalho, né? Porque, querendo ou não, a parte mais complicada, assim, é a ideia. É você concretizar a sua ideia. Então, um dos pontos que a gente utilizou para o nosso trabalho, que já foi dito pelos outros avaliadores, foi a questão do meio ambiente. Porque, hoje em dia, por mais que as pessoas optem por esse estilo de vida mais sustentável, nem todo mundo adere isso. Então, a gente pesquisou quais são os impactos que mais estão acontecendo hoje em dia, entendeu? Por isso que a gente pegou a questão da PANC, que é uma coisa de conscientização sobre alimentação, e a fruta, que é a siriguela, que ela enriquece mais a cultura, né? Que é uma coisa assim, mais do bioma do Cerrado, e faz com que as pessoas se interessem por esse tipo de assunto. Perfeito, parabéns pelo grupo aí. Para a gente, eu acho que foi muito gratificante, ainda mais por a gente estar saindo de 2 anos de pandemia, né, que a gente não tinha esse contato, principalmente com aula prática, estar desenvolvendo, tirar a ideia da cabeça, colocar no papel e conseguir construir, ver ela na nossa frente, é muito gratificante. Muito. O modo como nós vemos o projeto se desenvolver desde o nada até a construção, o projeto tomando forma, é algo muito gratificante, principalmente quando você começa a receber resultados disso.
E eu acho que isso é a melhor sensação. Você vê, do nada, você conseguindo criar algo. Sim, ver também que a gente tem o conhecimento, né, sobre o projeto, sobre pesquisas, e algo que foi a gente realmente que criou, que desenvolveu. É muito bom. E ver que tá dando certo, né? Porque, tipo assim, a gente passou por testes, coisas às vezes não funcionavam, a gente tinha que voltar, rever, achar. Saber resolver. E aí, na hora que a gente vê que a gente conseguiu resolver todos os problemas que a gente teve ao longo, né, do caminho, foi muito bom. Muito legal. É isso aí. Às vezes a gente só lembra do fim, né, do produto, mas a jornada é interessante, a jornada é importante, porque a gente aprende muito nela, né? Muito. Parabéns, pessoal. Obrigada. Bom, eu acho que a palavra que define a nossa experiência é única, porque a cada reunião, a cada fase do nosso projeto foi uma experiência diferente, agregou um conhecimento diferente, foram momentos muito bons, foi uma mistura de medo com ansiedade e felicidade, e eu acho que o nosso projeto, ele agregou muita coisa para cada uma de nós, tanto na nossa vida acadêmica, quanto na nossa vida pessoal, porque o nosso projeto, ele ensinou a gente a ter mais empatia com o próximo, principalmente sabendo que é uma realidade muito constante, uma realidade que a gente, de certa forma, vive, sendo indiretamente ou diretamente. Então, eu acho que, como ele falou, nós falamos com pessoas, né? Nós tratamos com pessoas, e a experiência com pessoas é enriquecedora. Isso é uma característica muito única, porque se por um lado nosso projeto trata, né, todo um desenvolvimento tecnológico, porque a programação, por outro lado tem essa questão humana. Então, há um balanço entre as duas partes. Uma questão muito interessante também foi no começo do projeto, foi em fevereiro, estávamos em pandemia ainda, então nós nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente e passávamos cerca de 10, 12 horas semanais. Tem dia que a gente passou mais de 15 horas em reunião, só para desenvolver esse aplicativo. Então, assim, foi muito tempo mesmo juntos. Isso enriquece nossa relação mesmo. Tudo trabalho em equipe foi mais que necessário. A gente viu muito claramente a necessidade de todo mundo fazer sua parte e de como é importante a união do grupo, porque uma complementa a ideia da outra e uma reforça o trabalho da outra e no final chega nesse resultado tão bom, né? Que por mais que seja parcial, é um resultado incrível. Com certeza. E só acrescentando um pouquinho, cada reunião que a gente tinha com os especialistas era assim um conhecimento super diferente, e cada reunião tinha a gente aprendia muita coisa, né? E pra gente foi muito importante conhecer essa comunidade. Nossa, acho que pra mim, assim, pessoalmente foi incrível. Eu acho que foram experiências muito legais, porque a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de diversas pessoas. A gente conheceu como aquelas pessoas agiam no seu cotidiano, a gente conseguiu fazer comparações, a gente conseguiu conhecer coisas que a gente não conhecia, e eu acho que isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento. E se a gente tivesse que comparar a gente no começo do ano e a gente agora, é uma evolução muito grande. Quem acompanhou de perto consegue ver essa diferença, porque é muito gritante. Perfeito, acho que esse é o objetivo de você trabalhar com ciência, trabalhar com inovação, é justamente isso, é essa evolução do início para o fim. Inicialmente a gente tem várias incertezas, expectativas, vai se organizando o trabalho e no fim você tem uma evolução gigantesca. Parabéns, meninas, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. E ser o último aqui, os últimos também têm as vantagens, é que parte das minhas dúvidas já foram sanadas anteriormente. Nós a pandemia iniciou lá em 2000 e praticamente nós retornamos efetivamente ao presencial neste ano. Então, grande parte de vocês estão tendo esse contato presencial agora. Meus parabéns a todos os grupos aqui, sem distinção, porque vocês não tiveram tempo para trabalhar
e mesmo assim vocês conseguiram trabalhar, conseguiram apresentar resultados, conseguiram apresentar um resultado. Isso daí é muito gratificante vê-los, vocês conseguirem fazer tudo isso daí em tão pouco tempo, vocês assumiram um desafio. Vamos lá agora às minhas considerações. Primeiro grupo, vocês tiveram lá um problema lá com a transparência não, com a apresentação, e eu vi uma determinado momento que vocês falaram que escolheram os produtos Siriguera e Ora Pronobis por estar presente na flora nativa. É correto isso daí? Isso mesmo, a gente escolheu por ser nativo do Brasil. Do Brasil, e não aí de Suzano, né? Porque Ora Pronobis, tudo bem, ele tem em qualquer local, mas Siriguera, nós temos lá um quantitativo bem grande lá no Nordeste, especificamente no Ceará. Agora, era novidade para mim que tivesse uma plantação de Siriguera em Suzano. Então, vocês estão pensando no Brasil. A vantagem de Siriguera é a vitamina C. Vocês chegaram a pensar em acerola, que vocês têm com mais facilidade aí em Suzano? Sim, a gente pensou na acerola, só que a extração do óleo dela é muito difícil. E também ela é bem comum no mercado. E a gente queria realmente uma ideia inovadora. Por isso que a gente optou mais pelo cerrado, que é uma área pouco procurada e explorada nessa área cosmética em si. Porque a maioria dos cosméticos que a gente viu e pesquisou, muitos são na base na flora da Mata Atlântica ou equatorial. Bacana, pessoal. Pelo que eu notei, isso daí vai ter uma continuação do projeto de vocês, e vocês chegaram a fazer alguma análise de mercado de quem são os concorrentes de vocês, a aceitação da loção de vocês pelo mercado? Sim, um dos passos que a gente exerceu sobre o trabalho é fazer uma comparação com a nossa loção produzida pela gente com a do mercado. Então, a gente achou um produto similar ao nosso, com as mesmas propriedades, e fizemos algumas análises, como viscosidade, pH, densidade, e a nossa apresentou estar dentro dos parâmetros que são normalmente vendidos, né? Até porque a marca que a gente pegou, ela era bastante conhecida. E em questão à aceitação, a gente fez pesquisas de campo durante o trabalho, e em que a gente criava questionários para saber qual a aceitação do público em relação ao nosso trabalho. Porque, além de ter essa questão do meio ambiente, a gente também abrange o problema com a acne, que é muito comum entre os adolescentes, né? E um tema muito tratado recentemente. Então, a gente teve esse intuito de saber se as pessoas utilizariam ou não o nosso produto. E teve uma aceitação muito positiva, de aproximadamente 55% entre sim, talvez e não. Então, a aceitação do trabalho foi muito positiva. Com licença, dando um adendo também, a gente não se prendeu apenas em comparação com o mercado. A gente procurou na literatura a especificação técnica, para ver se a gente consegue encaixar tudo certinho. Porque, pelo que a gente viu, tem um grande parâmetro para diferenciar tanto a loção quanto do creme, que a gente tinha falado. Aí, como a gente não queria que houvesse essa confusão ao longo do projeto, a gente se baseou muito também na literatura. Perfeito. Mais uma vez, parabéns para vocês e sucesso na empreitada de vocês. O pessoal professor, do 20... Oi? Perdão, professor. Pelo o nosso tempo, será que eu poderia pedi-lo para segurar as duas perguntas para o próximo bloco? E aí a gente Sem já problemas. começaria com o senhor, e aí o senhor já faria todas elas? Ok, sem problemas. Tá bom que aí a gente já adianta um pouquinho, porque nós temos mais 3 trabalhos, e aí a gente vai abrir mais uma sessão também. Daí a gente já começa com o senhor, tudo bem? Tudo bem. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, dando continuidade aqui a nossa sequência de apresentação, deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Nós teremos agora o trabalho Qualidade de Vida e Controle Glicêmico.
Bom dia, dá para me ouvir? Bom dia, conseguimos sim, Yasmin. Beleza, eu vou apresentar aqui. Boa sorte, menino. Legal. Pessoal, a mesma coisa, nós temos 10 minutos para apresentação e as perguntas serão feitas em um bloco ao final, tá bom? Boa apresentação para vocês. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu sou Yasmin Vitória e a minha dupla é a Maria Luísa. O nome do nosso projeto é Qualidade de Vida e Controle Glicêmico, que é coordenado pela Cristiane Paiva. A gente é do Instituto Federal de Guarulhos, estamos no 3º ano do ensino médio integrado ao técnico em informática para a internet. Certo? Aí, pode começar, mano. Oi, gente, bom dia. Como a Yasmin falou, eu sou a Maria Luísa e o nosso projeto é Qualidade de Vida e Controle Glicêmico. Para começar, vamos entender por que a gente escolheu esse tema, né? No começo do projeto, a gente ia seguir com HIV, só que a gente mudou e agora seguiu para diabetes. Por que a gente seguiu para diabetes? Percebemos que ao nosso redor tem muitos portadores de diabetes e isso iria facilitar o desenvolvimento do nosso projeto. E também por ser uma doença silenciosa que a gente queria tratar sobre isso. E antes de continuar, vamos entender o que é a diabetes. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou a má absorção de insulina, que é um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. E por causa disso, as pessoas que portam diabetes, elas sabem da necessidade de evitar o consumo de alguns alimentos ou o excesso, né, do consumo de alguns alimentos para não retardar o seu tratamento. Pode passar, Mica. E realizando a nossa pesquisa, percebemos que desde 2009 o número de portadores de diabetes triplicou. Tem até um gráfico ali, pelo estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E é bem importante falar que esses dados também aumentaram muito na questão da pandemia, porque os portadores de diabetes, eles ficavam em casa e desenvolviam vícios, que isso vai ser muito importante para a pesquisa, né? Ou vícios em bebidas, ou vícios em tabagismo, ou vícios em doce. Pode passar, Mica. E o nosso projeto, ele aborda a diabetes, os possíveis vícios maléficos, que eu citei há um tempinho atrás, que podem retardar o tratamento, e o desconhecimento de alimentos, maus hábitos alimentares e a inatividade física, que isso retarda o seu tratamento. E com isso, criamos o sistema BET, que BET vem com o nome diabetes, né, que irá facilitar o processo de mudança desses hábitos, para melhorar sua qualidade de vida. E também instruir ao diabetes sobre a sua ao diabético sobre a sua doença e os vícios, que é uma vontade incontrolável de ingerir, ou doce, ou bebidas alcoólicas. E os maiores problemas identificados no nosso projeto é a falta de apoio, a falta de informação e a falta de incentivo. Porque, infelizmente, os diabéticos vão aos mercados e não têm essa informação se aquilo realmente é bom para o seu... Se ele ingerir tal comida, se isso é bom para o seu tratamento ou não. Inclusive, tem várias fake news rodando que por exemplo, tem pessoas diabéticas
que não vai ingerir aquela coisa, mas talvez não é que ela não possa ingerir, mas não em excesso. Então, algo que ela deveria comer 5 vezes ao dia, ela come uma só. E isso acaba piorando o seu tratamento. E é bom lembrar também que o nosso projeto, né, foi feito por pesquisas e entrevistas com diabéticos também. No nosso campus, temos professores que são diabéticos, a minha família também tem, então a gente realizou diversas pesquisas para poder chegar até esse resultado. E quais foram as discussões que a gente chegou? O nosso sistema, ele vai servir de um estímulo para essas pessoas conseguirem ter informações verdadeiras e ter incentivos para praticar exercícios físicos ou coisas que, assim, vai melhorar a sua qualidade de vida portando a diabetes. E é muito importante falar que o nosso projeto, ele serve de estímulo, por quê? O importante mesmo é um profissional. A nossa coordenadora é uma nutricionista, então a gente seguiu bem certinho, só que o mais importante mesmo, se você vai usar esse sistema, é procurar um profissional. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. O nosso projeto trata-se de um estudo metodológico baseado no desenvolvimento de um chatbot. Para quem não sabe, chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. É tipo aquele robô. Eu acho que a maioria já deve ter visto, mas se não, é um robozinho que conversa com você. Ele vai ser voltado para a promoção de práticas mais saudáveis. Os nossos materiais foram feitos baseados em pesquisas e entrevista com portadores da diabetes, como a Malu já falou. Esse aqui é o protótipo do nosso chatbot. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ele. Aí, falando um pouquinho sobre o chatbot. A gente pensou muito sobre como que a gente ia desenvolver essa plataforma, se seria por site, se seria por aplicativo. Mas a forma que a gente viu, assim, que seria mais rápido pelo tempo que a gente teve foi o chatbot, porque a gente usou uma plataforma chamada Landbot, que você já ia montando dentro de uns bloquinhos. Então, isso ajudou muito o processo do desenvolvimento do chatbot. E qual que é o intuito? O intuito do chatbot é incentivar o portador da diabetes a ter uma melhor qualidade de vida, utilizando algo que seja de fácil entendimento e gratuito. O objetivo dessa plataforma é que as pessoas busquem cuidar de sua saúde, que elas procurem profissionais da área e comecem a se cuidar. E sabemos que a importância de passar informações confiáveis e sabemos também que essas plataformas precisam de um apoio de um profissional. Como a Malu já disse, a gente precisa, independente do chatbot, a gente precisa sim, por trás desse aplicativo, desse chatbot ou site, ter um profissional, porque, como eu já falei, a diabetes é bem diferente uma da outra. A gente tem várias diabetes, tipo 1, tipo 2, aquela de pessoas grávidas, então nenhuma é igual. Então, por isso, alguns alimentos podem ser bom para um e não bom para outro. Então, a gente não pode colocar... E o chatbot que a gente desenvolveu é mais para incentivar, por conta que a gente não tem todas essas informações de qual alimento é bom para um e é bom para outro. Nesse caso, a gente teria que separar dentro do chatbot. Mas como a gente não teve tanto tempo assim, a gente acabou fazendo tudo junto. Então, por isso que a gente sempre frisa que é importante passar no nutricionista. E a gente também pensou em inserir uma comunidade para esses portadores trocarem informações e se apoiarem entre si. Aí eu vou mostrar rapidamente o chatbot aqui. Tá apresentando? Sim, tá sim. Tá bom. Aí aqui ela dá um oi, né? Aí a gente inicia a conversa. Aí ela fala um pouquinho sobre o projeto. Aí aqui ela pergunta o que você tem interesse em saber, se você quer saber sobre o planejamento alimentar, sobre exercício físico ou sobre vícios. Então, aí você clica lá em planejamento alimentar. Ele te pergunta o que você quer saber, se é café da manhã, se é almoço ou jantar. Eu vou colocar almoço/jantar.
Aí ele traz uma receita, alguma coisa assim que seja saudável para você que é diabético. Aí, por fim, você pode ver sobre qualquer outro tópico, pode ser exercício físico ou vícios. Aí, voltando aqui para a apresentação. Nossas considerações finais. Que, em razão disso, essa pesquisa é importante para redobrar os cuidados para que os portadores do diabetes tenham uma melhor qualidade de vida e oportunidade de cuidar de sua saúde. Quem quiser acessar o nosso chatbot, é só colocar o QR Code aí que vai entrar. Lembrando que ainda tem muita coisa para se arrumar, ele não está 100%, mas é algo que, pelo tempo que a gente fez, eu acho que é importante mostrar aqui, porque, querendo ou não, isso daí é uma forma de ajudar, certo? E é isso, obrigada. Parabéns, meninas. Parabéns pela apresentação do trabalho de vocês. Agora a gente segue para a nossa quinta apresentação por hoje. Nós teremos aqui o trabalho, só um minutinho. Incentivo nas academias com a tecnologia. Oi, bom dia. Olá, bom dia, meninas. Só um minuto que vamos apresentar o nosso slide. Tá certo. Vai ser o mesmo sistema, tá bom? 10 minutos para fazer a apresentação e depois as perguntas serão feitas ao final. Bom dia. Eu sou a Letícia Policarpo. Eu sou a Vitória Vicente. E eu sou a Sabrina Ramos. O nosso projeto é Incentivo nas Academias com a Tecnologia. O nosso orientador do projeto é o professor Robson Lopes. Estamos no 3º ano do curso Técnicas de Informática para a Internet, integrado ao ensino médio. E somos do Instituto Federal de São Paulo, campus do Guarulhos. O nosso objetivo é facilitar a vida das pessoas na academia, que já estão na academia, através de um site motivacional. O problema que a gente identificou para poder fazer esse projeto é porque nós três, a gente faz academia e a gente já sofria com esse problema de desmotivação. Então, essa foi uma oportunidade da gente ajudar as outras pessoas e facilitar a vida delas com esse problema que a gente acha bem recorrente nas academias. Bom, e uma das funções do nosso projeto no nosso site, na verdade, é uma lista de exercícios, um lugar para inserir a lista de exercícios que vai ser produzida pelo profissional de educação física da academia. Então, ele vai realizar a lista de exercícios de acordo com seus objetivos, com as suas necessidades, e no nosso site terá um espaço para inserir essa lista, para ficar de fácil acesso no seu dia a dia. Uma outra função que a gente também iria colocar no site seria vídeos explicativos sobre os equipamentos e o nome deles. Por exemplo, se o instrutor ele está ocupado com outro aluno e você quer somente rever o nome ou como que faz, você teria fácil acesso lá no seu celular, que é uma coisa que a gente está todo dia na mão, e ajudaria para as pessoas também iniciantes, que não lembram o nome dos equipamentos ou só querem relembrar como ele funciona. E a última função que queremos colocar no site no finalzinho, sempre ter uma frase motivacional para poder incentivar mais as pessoas para irem para a academia. Bom, a tecnologia está presente em muitas áreas da nossa vida, então no espaço da academia não seria diferente. Então a gente pensou de uma forma de inserir a tecnologia nesse espaço para facilitar a vida das pessoas que fazem exercícios, né? Assim, ajudando a realizar a prática segura, né, dos exercícios. E é isso. Obrigada. Perfeito, meninas. A gente tem agora mais um pouquinho, então, vocês têm mais alguma consideração ou posso passar para o próximo trabalho? Pode passar. Perfeito. Obrigado pela apresentação de vocês. E a gente segue para o trabalho Alimentação Complementar e os impactos na vida da criança. Olá, tudo bem? O áudio tá bom?
Tá sim, Fernanda, bom dia. Bom dia. Pode compartilhar a apresentação conosco, tá bom? Tá bom, vou compartilhar. Foi? Perfeito, sim. Eu me chamo Fernanda Você Mello tem e a minha minutos, tá dupla... bom? Desculpa. Oi? Vocês têm 10 minutos, tá bom? Para apresentação. Começa. Tá bom. Eu me chamo Fernanda Mello e a minha dupla se chama Letícia, mas por alguns motivos ela não pode estar presente. E nós somos estudantes do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias de São Paulo, campus Guarulhos. Temos como orientadora a professora Fabiana. Escolhemos o tema do nosso projeto com base em uma coisa que nós duas gostamos. Queríamos fazer sobre cardiopatia congênita, mas por ser um assunto um pouco complexo, mudamos. Então chegamos à conclusão que queríamos a alimentação, por ser algo que nós duas identificamos bastante. Vamos falar sobre a alimentação complementar e os impactos na vida da criança, que é a fase em que o bebê começa a se alimentar. No nosso projeto, vamos tratar de 6 meses aos 2 anos. O principal problema é o fato de inserir precocemente os alimentos industrializados, o açúcar e os problemas que podem gerar. Como mencionado nos slides, a introdução alimentar é recomendada que comece aos 6 meses de idade, segundo o Ministério da Saúde. Mas muitas pessoas começam essa fase da vida da criança um pouco antes, ou de alguma maneira que não seja saudável para ela. Escolhemos esse tema, pois está no nosso dia a dia, e também porque achamos importante o fato de cuidar da alimentação enquanto ainda é um bebê do que deixar mais para frente. Nosso objetivo principal é ajudar as mães e os pais e as pessoas que têm convívio com o bebê a iniciar essa introdução da maneira mais correta possível, tornando o assunto mais acessível. O objetivo principal é a criação de um site que fique todas as informações salvas, um lugar para as pessoas trocarem experiências, dicas, receitas com outras pessoas de uma maneira mais simples, pois é um assunto muito restrito e considerado mais fácil de achar para as pessoas com condições um pouco melhor. Muitas pessoas nem sabem por onde começar, principalmente as mães de primeira viagem. Fizemos esse projeto com base em 2 pesquisas, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada com base em artigos e textos acadêmicos, onde achamos diversos artigos desses bem interessantes em relação ao assunto. E a pesquisa de campo foi realizada com algumas mães, através de um questionário com diversas perguntas, como as do tipo: com quantos meses iniciar a introdução alimentar da criança, o que você entende por uma boa introdução alimentar, o que você mudaria na alimentação da criança? E a maioria das respostas foram que começaram com 4 meses, o que é um pouco adiantado, pois a criança ainda não está preparada para a alimentação. A segunda pergunta foi que uma alimentação cheia de nutrientes, e a última que tiraria os alimentos industrializados e o açúcar que foi inserido precocemente. Dentro das pesquisas bibliográficas, constatamos que o leite materno é algo essencial na vida da criança, e que muitas mães acabam deixando de lado, e oferecem alguns alimentos mais fáceis para o dia a dia, sem pensar muito no que poderia acontecer no futuro. Às vezes por ouvirem mitos, conselhos e buscarem as orientações dos pais, ou até mesmo tentarem ter uma alimentação saudável, mas as pessoas do redor não concordarem com isso e quererem oferecer balas, chocolate, pães, indo contra o desejo da mãe. E junto vem as frases do: ah, mas você comeu e não morreu, você come desde 2 meses e está bem. Várias perguntas desse tipo, e acabam querendo oferecer chá, águas, sem saber realmente da importância do leite materno, e sem saber que ele é o alimento principal, e que nele já contém todas as necessidades do bebê, e que vai se adaptando conforme o crescimento dele. E através do site, queremos ajudar as pessoas e darem um apoio em relação a isso. E a alimentação incorreta pode trazer diversos problemas de saúde, como a obesidade, e também prejudica o crescimento do bebê, com problemas nutricionais, alergias, e também o fato que muitas pessoas não conhecem que a alimentação complementar não é o principal alimento durante essa fase,
Então, o leite materno continua sendo o alimento principal. No final, deixamos algumas referências utilizadas no projeto. Isso. Obrigada. Fernanda, obrigado, parabéns pela apresentação. Agora, pessoal, nós temos um tempo para fazer aquela rodada de questões. Eu convido o professor Mário para dar prosseguimento. Obrigado, professor. Vou ser bem breve lá, porque nós já estamos com um tempo bem escasso aqui. Grupo 2, bem rapidamente. Vocês colocaram um umidificador comercial ou uma névoa ultrassônica lá no projeto de vocês? A gente usou um piezoelétrico para poder gerar essa névoa. Tá, então, você poderia ter toda essa parte de controle nessa caixa e somente o atuador, o sensor, mais o ventilador. Fora disso daí, já diminuiria bem o tamanho. Eu não entendi. Você poderia ter somente o ventilador e o sensor piezoelétrico na frente do ventilador e ter o controle nessa caixa e o ventilador lá. Você fala por conta do tamanho, né? Isso. É que assim, na parte da frente tem um reservatório de água. Então, esse tamanho é mais por conta do reservatório, porque a gente fez uma peça para que não tenha essa dificuldade de ficar trocando a quantidade de água a todo momento. E essa peça, ela capta a água através de um algodão que entra em contato direto com o piezo e faz essa névoa acontecer. Aqui na parte de trás, mas tem esse tamanho não só por causa do ventilador, mas também para ficar mais fácil acessar o circuito, por ser um protótipo, nós estamos constantemente fazendo novos testes, então é mais fácil de se soltar algum fio, algo do tipo, nós conseguir identificar e arrumar. Sim. Tá, perfeito, obrigado, pessoal. Dê uma procurada depois, junto com o orientador de vocês, sobre célula Peltier. Talvez facilite. Célula Peltier. Tá, célula Peltier. Isso, talvez facilite a vida de vocês com uma funcionalidade a mais, que seria gelar aí. Tá bom. Certo. Obrigada. Por nada. O grupo 3, meninas, parabéns aí pelo trabalho. Senti uma falta no projeto de vocês das gravatas, viu? Vocês utilizaram as gravatas no vídeo, estavam lindas lá, estavam tão graciosas, está faltando a gravata aqui. Vocês trabalharam muito bem com a professora Vera, meus parabéns a vocês aí pelo trabalho. Aqui é uma dúvida, vocês chegaram a verificar se alguma coisa aí do sistema de vocês pode desencadear alguma crise a uma pessoa com espectro autista, porque o espectro autista é algo muito novo para mim. Então, existem algumas coisas que acabam desencadeando crises. Será que aí dentro do sistema de vocês não tem algo que pode ocorrer disso daí? Sim, e a gente também pensou numa solução. A principal parte que eu vou usar para exemplificar aqui, no caso, seria o nosso Discord. No Discord, terão várias pessoas. E autistas, normalmente, em momentos de crise, acabam mandando mensagens que podem desencadear crises em cadeia nas outras pessoas que estão presentes na comunidade. Então, pensando em evitar esse tipo de situação, o nosso Discord ele vai ter profissionais capacitados para lidar com esse tipo de situação. Então, caso uma pessoa esteja em crise, mande mensagem no grupo que possa desencadear crise em outros usuários, ele meio que vai ser banido de mandar mensagem por aquele momento e vai ser encaminhado para um psicólogo, para que o psicólogo consiga ajudar ele sem que os outros usuários do aplicativo e da comunidade sejam afetados. Só é importante ressaltar que, como isso é um pouco complexo de ser feito, porque necessita de investimento, né, para conseguir tais psicólogos, exige recurso financeiro, então é um passo bem adiante. Acho que a coisa mais próxima que nós sabemos que pode dar problema é
as cores, são as cores que nós usamos. Então, no começo nós não tínhamos muita noção e ele é um aplicativo muito colorido, com muitas informações. Isso é um pouco problemático. Então, quando for passar para Java, nós já pretendemos passar para um visual mais limpo, direto, sabe? Com um pouco menos de informações. Porque eu acho que esse é um dos principais fatores que poderia causar algum tipo de crise. Perfeito, meninas. Meus parabéns novamente aí pelo trabalho. Agora o trabalho número 4, qualidade de vida e controle glicêmico. Eu cheguei a ver o aplicativo de vocês, eu acessei o aplicativo e eu vi que tem alguns links lá que não estão sendo acessados, e vocês haviam comentado isso daí na apresentação, especificamente corrida e caminhada, elas estão inacessíveis porque vocês escolheram lá um vídeo privado. Mas daí vocês dão uma olhada oportunamente lá. Uma coisa que eu achei que faltou no aplicativo, e vocês também comentaram na apresentação, que foi bacana, procure um profissional, porque eu não posso esquecer completamente do profissional e me basear somente no aplicativo. Então, o aplicativo é um item auxiliar junto com o tratamento, e não um substituto. Eu acho legal vocês deixarem bem cientes nisso daí, talvez até um checkbox lá, você está ciente de que você não pode abandonar o tratamento do seu profissional, tá, no início. Mas parabéns, gostei muito do trabalho de vocês. Obrigada. Posso fazer um comentário? Obrigada. Sobre o link, eu percebi isso ontem. Só que acabou que, tipo assim, como a gente pega, por exemplo, link de YouTube, assim, de pessoas ensinando, sei lá, fazer uma corrida, essas coisas, se o vídeo sai do ar, acaba saindo do ar do chatbot também. Aí esse é um ponto que a gente teria que ver direitinho, né? Porque não dá para ficar dependendo de outras pessoas com esses vídeos e tal. Mas muito obrigada, viu? Talvez fazer um vídeo autoral mesmo de vocês, daí vocês não têm esse problema aí. Verdade. Está certo que nunca vamos chegar ao nível do Drauzio Varela, mas nós podemos fazer lá um vídeo autoral. Para finalizar, pessoal, os dois últimos trabalhos, basicamente os dois últimos trabalhos tratam de desenvolvimento de websites. Eu gostaria de saber qual que é o nível de maturidade. Eu não consegui encontrar um protótipo do site ou algo parecido. Oi, pode repetir a pergunta, por favor? Os dois últimos projetos, eu queria saber qual que é o nível de maturidade do projeto. Ele já é um site desenvolvido, ele só tem um protótipo, é só uma ideia, porque eu não consegui encontrar isso daí. Então, por enquanto, é só a teoria, porque nós pretendemos seguir com o projeto, com o nosso TCC ano que vem. Então, por enquanto, é só a teoria. Tá, perfeito, muito obrigado. Eu também fiquei só na teoria, eu ainda não coloquei nada em prática. Certo, muito obrigado. Obrigado, professor Mário. Nós temos ainda, pessoal, 12 minutos. Se vocês quiserem trazer algumas questões, algumas reflexões, microfones estão abertos. Eu parabenizo, é difícil, né, desenvolver projeto, a gente que acompanha sabe, então, sim, os grupos estão de parabéns, né, pela caminhada, e isso é uma caminhada, então, muitos projetos realmente começam e é o ano seguinte que vão, né, se concretizar. Eu gostaria de comentar ali com o grupo 4, de qualidade de vida e controle glicêmico, assim, como eu achei interessante, na verdade, vocês estão usando um recurso que é de marketing, né? Porque esse tipo de aplicativo ali de chat, né? É um recurso de marketing. Isso não apareceu, por exemplo, no título de vocês.
Talvez vocês poderiam repensar, porque, na verdade, o grande pulo do gato do trabalho de vocês pode ser essa maneira de disponibilizar a informação, né? Que é uma forma muito inovadora, assim, de pensar, talvez pensando num público mais jovem, né? E aí, realmente, questões, claro, porque eu entrei ali, né, pelo QR Code, adorei conversar ali com, com o robô de vocês, mas, assim, ó, pensando nos jovens, que talvez essa coisa mais panorâmica, assim, de alertas que possam ser gerais para qualquer tipo de situação de diabetes, né, que isso poderia, às vezes, ser, né, ser utilizado dessa forma, porque, realmente, pensando numa questão de saúde, sem um acompanhamento do profissional, isso não é possível, mas, quem sabe, assim, voltado para esse público mais jovem, né, de lembretes, né, você está com vontade agora de tomar um refrigerante, que alternativas, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele é muito, né, às vezes a recompensa pode vir não de tomar o refrigerante, mas de receber a dica, porque a gente sabe que o uso hoje da tecnologia também recompensa o cérebro, né? E a neurociência está aí para mostrar. Então, assim, parabéns por essa, e aprofundem talvez essa caminhada nesse sentido, né? Eu gostei até, inclusive, já vi a possibilidade de usar isso em aulas e outras coisas, tá? Agradeço a vocês, assim, por trazer essa contribuição. Obrigada. Seria esse meu comentário. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ouvimos, professor. Ah, perfeito. Eu, primeiramente, queria parabenizar a todos pelas excelentes apresentações. Foram todas muito bem feitas. Gostaria de dizer que a grande maioria das minhas questões os outros professores já colocaram, já responderam. E eu queria só provocar um pouquinho, pelo menos para os últimos 3 trabalhos, o que vem pela frente. E aí? O que vocês vão fazer agora, né? A partir de agora, o que vem? Então, vou começar aqui, né, falando que a gente pensou em continuar com esse projeto, mas agora a gente vai entrar com o nosso TCC, que aí agora a gente tomou rumos diferentes, temas diferentes, então, infelizmente, acho que a gente vai acabar não levando muito à frente isso, pelo menos não continuar com esse projeto assim. A gente pode continuar por fora, né, fora da escola e tal, mas, por enquanto, a gente não pensa muito em seguir isso no nosso TCC, que é o nosso próximo passo. Perfeito. Mas pode ficar como ideia para algum outro grupo, né? Sim, com certeza. Perfeito. Mais algum grupo? Bom, como foi dito antes, a nossa ideia é seguir com o nosso TCC. Então, a gente pretende dar continuidade nesse nosso projeto. Perfeito, que bom. É importante a gente, mesmo que a gente mude, né, a área ou pelo menos o objeto de estudo, é importante a gente continuar para ver como que a gente consegue aprofundar no assunto, né? Parabéns. Eu também não pretendo continuar com ele agora na escola, porque o TCC também acho que vai ser tema diferente, mas a gente vai pensar se a gente continua esse projeto por fora da escola também. Perfeito, Fernanda. Parabéns a todos pela apresentação, pelos trabalhos. Parabéns aos orientadores e à organização também. Um abraço a todos. Bom, eu também quero dar uma palavrinha para esses últimos 3 trabalhos, né? Quero parabenizar todos os participantes. Parabéns pela apresentação, tá? Principalmente para o trabalho 4, qualidade de vida e controle glicêmico, pela apresentação certinha de 10 minutos, foi muito legal. Muito bonitos os slides, muito clara a apresentação, gostei bastante do trabalho de vocês. Gostei também da ideia da professora Maria Eunice de usar em sala de aula, né, na disciplina chamada nutrição. Acho que realmente vai ajudar bastante a deixar a aula mais dinâmica. Então, parabéns mesmo pelo trabalho.
E acho importante que vocês tentem direcionar isso mesmo para os jovens, tá? Aproveitar que hoje em dia não existe jovem sem celular, né? Então, por que não, né? Começar a passar informações boas para a vida deles, né? Para a vida de vocês. Então, muito importante fornecer informação de qualidade, né? Para ajudar a saúde, para ajudar o futuro, né? De todos os jovens. E essas palavras também servem para os demais projetos, né? O 5 e o 6, porque também estão usando o celular para passar informação de qualidade. Então, parabéns a vocês também, viu? É só realmente esse comentário que eu tenho a dizer. Agradeço a participação e agradeço a organização, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Tá. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria aproveitar então também e fazer um comentário geral sobre os trabalhos e parabenizar a preocupação social, né? Como professor de história também, acho muito importante que todos os trabalhos aqui apresentados tiveram essa preocupação de caracterizar, então, desde o aproveitamento de resíduos, passando pela questão da eletricidade, né, da economia, com questão do ar-condicionado, tecnologias assistivas para autistas, diabetes, academia. Então, eu vejo assim um potencial muito grande e elogiar também todos os orientadores, orientadoras, e a gente vê uma potência muito grande no ensino médio, no ensino técnico, né, brasileiro. Olha quantas soluções inovadoras não podem estar surgindo aqui nas nossas escolas, então é um orgulho participar disso e é um orgulho ver vocês, jovens, tão comprometidos aí com esses trabalhos. Então, meus parabéns a todos e todas. Nós estamos aqui no horário certinho. Professor André, se quiser dar uma palavra também. Quero agradecer, dizer que sempre é um momento especial, né? Todo ano tem essas apresentações. Um bom estudo, um bom tema escolhido, ele sempre desperta curiosidade. E como eu estava apenas aqui como auxiliar da moderação, fiquei me controlando para não fazer perguntas, porque vai despertando curiosidades. A gente, então, apenas um exemplo, o grupo sobre incentivo na academia, né? A gente sabe que o que mais desmotiva as pessoas na academia, na verdade, é a aderência, a questão da motivação pelo aspecto, a desmotivação pelo aspecto social. As academias não se preocupam muito com o aspecto social, que as pessoas procuram a academia mais pela saúde, mas o que as mantém lá dentro não é isso, é a questão social. E aí, né, então já desperta curiosidade a gente, quando elas dizem que a tecnologia também, né, participa dessa desmotivação, eu não sabia, não é minha área, né? Eu sou educação física, mas de escola. Elas souberam distinguir muito bem quando elas falaram profissional de educação física e não professor, né? O professor é de escola, na academia é o profissional, né, o que faz o bacharel. Então é um grupo que está bem atento a isso, começaram muito bem. E aí desperta curiosidade, é só isso, não é nenhuma cobrança para o grupo, é só um exemplo, tá? Então, a gente vê esses jovens aí já bem atentos às questões aí que afetam o nosso cotidiano. E aí quero agradecer a esses alunos, aos orientadores e aos avaliadores pela colaboração especial aqui, né? É muito importante. E a você, Lucas, pela moderação aí. Muito obrigado, então, pessoal. Parabéns a todos e todas. Obrigado aí às avaliadoras e avaliadores. Nós teremos mais atividades aqui da nossa mostra hoje no período da tarde, às 14 horas. Nós temos várias sessões também. A programação está disponível no nosso site e a gente convida que vocês também estejam lá conosco, participem para conhecer aí mais trabalhos, tá bom? Ótimo almoço para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais, pessoal. Obrigado a todos. Tá, obrigada, gente. Até mais, viu? Tchau. Professor Lucas,
O áudio está desligado, tá? Eu acho que já pode parar de gravar, não é? Ah, sim, sim. Eu mandei uma mensagem aí no chat, eu não recebi o link para avaliação. Eu tenho aqui toda a minha avaliação anotada no papel e gostaria de saber como que eu passo isso daqui para vocês. Perfeito. Professor, você pode copiar o seu e-mail no chat? Sim. Que aí eu te envio certinho. Eu acho que foi pelo sistema do site, então talvez tenha tido alguma questão com o e-mail. Eu estou com uma sessão amanhã também, vai ser o mesmo link? Não necessariamente, professor, são diversas salas. Tá, então eu falo com o moderador de amanhã, correto? Isso, e tem a programação também disponível no site. Eu vou copiar o site aqui. Não, na programação eu consegui acessar, agora eu não estou acessando o local para se avaliar os projetos. Ah, tá certo, tá certo. Eu vou falar com o pessoal da organização, então qualquer coisa eu lhe encaminho por e-mail aqui, tá bom? Tá, perfeito, então. Obrigado, uma boa tarde, bom almoço.